Olá, pessoal! Agora são 16 horas e 37 minutos do dia 9/7/2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria comentar sobre o caso que nós vimos ontem a respeito de uma rede de perfis falsos, como a gente lê aqui no antagonista, que foi derrubada pelo Facebook. Então, é uma rede que, conforme a gente vê numa matéria aqui do Facebook, a rede existe pelo menos desde antes das eleições de 2018. Nada que me surpreenda também, né? Porque quem participou do grupo Internet Livre e viu reclamações de pessoas, por exemplo, pessoas do Novo, em linchamentos, viu que a coisa estava ficando complicada a partir da metade do ano, né? Então, né, dito assim, né, que assim que teve eleição, os ataques não foram reduzidos, eles foram ampliados. Isso é conclusão do relatório do Facebook. Então, essa aqui seria uma teia de 88 perfis inautênticos. Foram 14 páginas no Facebook, 35 contas pessoais na rede social, 38 perfis no Instagram e um grupo. Nós não estamos aqui fazendo julgamento ainda, né? Mas o Facebook detectou, segundo o antagonista, que a rede foi montada para dar apoio ao Bolsonaro, né? E eram perfis que sistematicamente escondiam a verdadeira autoridade de seus titulares. Tudo bem. Conforme o levantamento, né, do DFR Lab, parte da rede de perfis falsos começou a operar, né, para apoiar a campanha de Bolsonaro e atacar seus adversários. Entre as informações que esses perfis difundiram, estava o discurso de que o novo coronavírus é um vírus chinês. E isso também, essa turma também estaria por trás da fritura do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Isso aí é bem complicado e a gente não viu ainda um pronunciamento do presidente, porque a pessoa trabalha no gabinete dele, né? Então, eu não vi até o momento um pronunciamento. Eu vou dizer o seguinte, tá? Porque tem algumas pessoas que ficam com essa conversinha, né? A Ian está por trás da CPMI das fake news. Então, se prestassem atenção no material que eu fiz em agosto de 2019, talvez, tá? Algumas coisas que foram feitas aqui, né? Não teriam sido feitas. O que eu comentava, né? Na época. É assim. Para você ter uma democracia, né? Você tem pessoas que aceitam riscos, né, em maior ou menor grau. Pessoas pró-democracia não estão dispostas ao risco de ruptura e as pessoas pró-autocracia estão dispostas ao risco de ruptura. Então, o meu argumento na época era o seguinte: nós temos observado alguns comportamentos, sem dizer quem está sendo culpado, quem está sendo associado a alguma coisa, né? Nós temos alguns comportamentos esquisitos aqui que estão acima do nível normal para uma democracia. Então a gente já tinha um histórico na direita de linchamentos dentro da direita. E nós vemos pessoas adeptas do olavismo recebendo cargos numa base. Eu não estou dizendo que essas pessoas, esses ministros, por exemplo, eles sejam chefes dessas pessoas. Mas se elas seguem uma agenda, e esta agenda é sectária, e você tem militantes nas redes sociais, alguns acreditam sinceramente que são parte de uma cruzada, ou são parte de uma alta cultura, mesmo que isso seja integralmente falso, é uma mentira, não são alta cultura coisíssima alguma. Essas pessoas podem ficar motivadas a defender cegamente essas pessoas aqui de uma maneira até antissocial. Bom, essa aí é uma análise. Então a gente começou a ver linchamentos feitos até dentro de uma base. Nós vimos linchamentos contra Santos Cruz, contra Bebiano, contra Mourão. Convenhamos, isto é um alto nível de risco, certo? Também não estou falando que o Tércio esteja aqui, ou essa turma aqui esteja por trás disso. Porém, a gente lê aqui que teria algo relacionado ao linchamento do Mandetta. Quer dizer, em plena pandemia, estava sendo feito ataque a um ministro da saúde. Então, isso também configura
alta disposição a riscos, tá? Uma coisa que a gente notou foi que existia o uso de perfis falsos na linha das milícias alt-right, dando suporte aos linchamentos virtuais. Tá? Então, ninguém pode dizer que isso não acontecia, correto? Então, a gente tem perfis como, por exemplo, LeftDex, né, e Leitadas, perfis que não se identificam, adotam uma retórica mais agressiva e fazem convocações. Precisamos fazer ações. Precisamos fazer isto. O que esse tipo de gente tende a pedir? Claro, ações em média, tá? Olha só, em média, mais extremistas. Elas seguem uma retórica extremamente polarizante, adotam uma realidade paralela. Agora, também tem o uso de perfis falsos. Tem um estudo aqui, eu achei bem interessante, eu li isso aqui em 2019, inclusive eu indiquei para algumas pessoas, tá? Então, é um estudo feito, né, por alguns autores do Centro de Pesquisas Sociais e Humanidades, né, do Conselho de Pesquisas do Canadá, e tem alguns autores aqui, como Erin Buckles, Paul Trapnell, Tamara Angelovich, DeRoy Paulus, tá? Então eles mostraram que a trollagem de internet ela tem uma relação com o sadismo, porque nós estamos falando de uma trollagem que ela é executada especialmente por perfis falsos, tá? Então, o que esse estudo mostra é um aumento considerável, mas considerável sim, de algumas vezes mais, tá? Quando você tem grupos organizados de perfis falsos, eles estão mais dispostos a praticar atitudes sádicas, antissociais, e inclusive alguns delitos. O que pode ser de delito? Uma ameaça, por exemplo, de morte para ministros do STF. É possível, tá? Eu não estou falando que exatamente o que tem acontecido. Eu estou falando de probabilidade aqui, certo? Então a minha análise é essa aqui. Existe a motivação pelas tendências sádicas, né? Junto com mecanismos, né, de racionalização. Né? Por exemplo, do desengajamento moral, você tem a difusão da responsabilidade. Então, se você tem 1000 pessoas com vários perfis falsos fazendo linchamento para destruir a vida de alguém, então essa responsabilidade ela está difundida. Qual é a chance de que essas pessoas sejam responsabilizadas? Elas apostam que elas não vão ser responsabilizadas. Então, vamos só fazer um apanhado de tudo que a gente tem aqui, tá? O que é um dos argumentos meus? O sectarismo destrutivo não deve estar representado numa base em uma democracia. Esse é um dos argumentos. Mas, né, vamos a título de argumento, considerar aí que, vamos dar cargo para um. Não é uma prática, porque você tem que estar falando com pessoas que assumem altíssimo nível de risco para defender sua liderança, e a gente tem um histórico aí. Se você pegar o histórico de seitas como NCLC, que partia para agressão, um culto político, e o DWP, por exemplo, da Marlene Dixon, que são duas das seitas estudadas por Dennis Sturge e Tim Woolford no livro On the Edge, você vai ver que elas têm tendências a partir para o comportamento antissocial contra outros grupos. E a gente já viu pessoas assim executando linchamentos, pessoas da própria base. Então é um alto nível de risco. Porém, se você adiciona a este comportamento sectário grupos organizados com perfis falsos, você amplifica o nível de risco. Por quê? Você vai ter, além dessas pessoas que já aceitariam mais riscos, você tem pessoas que estão aproveitando-se do anonimato para exercer uma maior tendência sádica em média. Logo, o que a gente pode esperar deste tipo de combinação? E eu não estou dizendo que esses perfis estejam hierarquicamente ligados, mas eles podem estar influenciados, eles podem ser compartilhados, eles podem estar no mesmo núcleo de adoração. Então, se fosse gente mais responsável, iria se afastar
deste tipo de gente, assim como o Trump se afastou da alt-right. Mas o que a gente viu aqui no Brasil é que as pessoas foram agraciadas, algumas pessoas que têm a simpatia, pelo menos, dessas milícias virtuais, foram agraciadas com cargos. O que você pode esperar disso, gente? Uma altíssima tendência a riscos e disposição para a ruptura. Então a gente viu linchamentos dentro da própria base, a gente viu pedidos por ruptura diversos, a gente viu disposição até a propagar pseudociência em plena pandemia e um despudor fora do comum. E tem mais, nós temos perfis influenciadores que não são perfis falsos que ficam fora do Brasil, utilizando um discurso extremista. Então, gente, esta é a análise. Tomem cuidado, o próximo governo não deixa um negócio desse acontecer. E o setor democrático da base não pode deixar isso acontecer. Sectarismo destrutivo aliado a perfis falsos, unificados por um discurso absurdamente extremista, isso aí vai gerar caos, busca por ruptura e, muito provavelmente, tem gente que pode ter cometido algo bem esquisito aí. Essa é a realidade, gente. Faltou responsabilidade para a direita democrática de chutar esse tipo de coisa. Porque esta direita autocrática, ela falou, puxa, eu posso ter influencers fora do Brasil ativando todo tipo de discurso antissocial. Perfis falsos atuando de maneira organizada nesses linchamentos. Ah, o que vai fazer? Para que se preocupar com governabilidade, gente? Para que deixar de ter um governo? Então, este setor da base, ele só tem motivação a causa e ruptura. Olha a escolha que foi feita. Eu acho que vai todo mundo aí sair manchado. A direita democrática sai manchada porque deixou. Não reagiu em tempo. Ficou preocupada com a reforma da Previdência nos primeiros 6 meses do governo, deixando isso acontecer. E a direita autocrática defendendo este tipo de coisa. Né? Então, olha, gente, quem ficou bravo com as análises que eu fiz, né, que eu não citava nenhuma estrutura hierárquica, podia ter prestado atenção, né, e falado, olha, talvez o Ayan esteja certo ao dizer que este nível de risco é inaceitável para uma democracia. Mas, né, acharam melhor fazer teoria da conspiração. Ah, o Ayan está perseguindo todo mundo. Não, estou fazendo uma teoria com base em uma série de estudos, uma série de autores, falando que adicionar comportamento sectário em uma base em plena democracia amplia o nível de risco, a disposição a riscos. Se tiverem perfis fora do Brasil, idem. E se tiverem perfis falsos organizados no padrão alt-right, aí a coisa vai para a estratosfera. Então, o pessoal não precisa se preocupar com o governo, com estabilidade, é busca de caos o tempo todo. Agora a pergunta, o que fizeram nesta busca de caos? O cenário é propício, é uma bomba relógio. É a realidade, gente. Então, essa é a análise. E aí? Como é que faz? Vai negar? Você vai mostrar o quê? Que não, o AES está errado. Esse negócio de uso de perfis falsos organizados não aumenta a disposição ao risco. Então mostra. Me parece que o estudo aqui é bem claro. Aumenta consideravelmente. A história de comportamentos sectários também, mesmo que não usem perfis falsos, também amplia a disposição para riscos. Logo, a gente tem um pessoal que quer tocar o terror. Não me surpreende se o pessoal vai se complicar ainda, muito mais. Gente, é isso. Não se aceita isso aí. Os setores democráticos, estejam eles no governo ou fora da base, não se aceita um negócio desse. Estamos há 18 meses com boa parte de players do jogo falando, não, é ruptura, é caos, a STF tem que derrubar. Isso é o quê? Alto nível de risco. De uma maneira descomunal. Vocês acham que o brasileiro merece isso? O brasileiro quer estabilidade. Quer pessoas que cuidassem da pandemia.
Agora tem o quê? Um monte de gente que só pensa no caos, porque pode assumir riscos descomunais, porque conta com recursos que não são aceitos em nenhuma democracia civilizada. É capaz até de que essa disposição descomunal a riscos faça que esses caras se ferrem todos de uma vez. Né? Porque é demais. Enfim, alguma surpresa, gente? Não. Cuidado num próximo governo. Né? Viu os setores democráticos? Da esquerda ou do próximo governo, seja de esquerda ou de direita? Cuidado, setores democráticos, se estão botando esse tipo de coisa numa base. Pessoas de comportamento de sectário mesmo e pessoas fora do país podendo tocar fogo no circo sem ter medo de ser atingido pelas chamas. E pior, motivadas, sabe-se lá como, sabe-se que tipo de conexão, com grupos de perfis falsos que adoram fazer um linchamento. Para ter estabilidade para quê? É a lógica, né, gente? É lógica, pura lógica. Pelo amor de Deus, né? Enfim, a pena, viu? A pena. Valeu, gente. Um abraço.